Fala pessoal, eu sou o Jefferson Reis, está começando mais um episódio do Papo Além da Pauta e hoje eu estou com um chefe aqui de gastronomia, um fera, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, Matheus Lacerda do Amaral. Tudo bem, Jefferson? Tudo Prazer ótimo, estar aqui trocando essa ideia, falando um pouquinho da minha história e apresentando um pouco dessa área que tem feito muito sucesso e as pessoas têm gostado bastante. bacana, Matheus. Matheus, a gente desde já te agradece por ter aceitado o nosso convite, né? Sim, Tá aqui participando do Papo Além da Pauta e vamos falar um pouquinho sobre isso gastronomia, aí. uma área aí que está sendo muito explorada aqui nessa região, né? Matheus, a pergunta clássica do Papo Além da Pauta. Quem é Matheus Lacerda do Amaral? Me fala um pouquinho de você. Então, Matheus Lacerda é um jovem de 25 anos que desde sempre teve uma base muito forte na família. Meus pais, minha Sim, irmã sempre me apoiaram muito e um jovem que sempre correu atrás dos seus sonhos, sempre apoiado nessa base familiar. Eu falo que meus pais nunca se opuseram a nada que tanto eu quanto a minha irmã a gente tinha em mente. Ah, você quer fazer isso? Faça, mas o caminho é esse, esse. Cuidado porque pode ter isso no caminho. Mas eles sempre eram aquele apoio, aquela base que a gente sabia que poderia confiar e desde muito novo eu sempre batalhei, corri atrás. Comecei a trabalhar com os meus 16 anos profissionalmente. que legal. E na cozinha também foi já nos quase com os meus 17 anos, que foi onde eu me descobri cozinheiro, chefe de cozinha. Que legal, bacana. Isso é muito bom, né? A gente ter o apoio Sim, principalmente familiar, né? com certeza. Isso nos dá assim um suporte muito grande e a gente fala, vê assim, poxa, se estão me apoiando, vou para frente, Sim, né? sim, é. Eu falo que é muita coisa que acontece no meio do caminho, né? Sim, E você se depara com diversos desafios, diversos obstáculos, mas você sabe sempre que você tem um apoio, uma base, que qualquer coisa que aconteça, eles estão ali para te suprir, para te apoiar, para te levantar e dar o empurrão e falar, vai. que legal. Matheus, o que te inspirou a seguir nessa profissão de chefe aí, né, na parte culinária? Então, eu sempre tive como base as minhas avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Sim, Elas sempre foram cozinheiras de mão cheia e há um tempo atrás elas eram pessoas que cozinhavam para casamentos. No interior tem-se o costume de, nas festas de casamentos, se juntar as mulheres para fazer a comida, o que for, para o casamento, e as minhas avós eram a que coordenava esse grupo de mulheres e sempre fazendo comida para mutirão, né? E eu cresci nesse meio vendo elas fazendo esses eventos e também os almoços de domingo sim, na casa das avós, que juntava as tias, todo mundo junto para cozinhar e para confraternizar. Então eu sempre gostei dessa área da culinária, da gastronomia. E quando em 2016, mais ou menos, era o auge do programa, dos programas culinários na culinários, né? televisão, e eu assistia e gostava muito, mas foi a partir do momento que eu tive minha primeira oportunidade na cozinha que o meu caminho ficou definitivo o que eu queria. Que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar num restaurante que tem na Serra do Caparaó, que é a Casa do Lago, Casa do Lago, restaurante sim, e pizzaria. O Mário, que é o dono de lá, passando no mercado onde eu trabalhava com a minha sim, tia. Ah, eu tô precisando de gente para trabalhar e tal. Aí minha tia falou: Ai, Matheus, você gosta dessa área de comida, de culinária, por que que você não vai lá fazer um teste? Aí a mãe falou: Ó, vai ser muito bem-vindo. E eu com os meus 16 anos. 16 anos. Aí eu falei: Ah, então eu vou. Aí marquei com ele, ele me chamou um final de semana, e aí eu fui. E aí no final do expediente ele falou assim comigo. Porque eu tinha em mente fazer engenharia civil ou gastronomia. Gastronomia já era um caminho que eu queria seguir, mas o acesso era muito difícil Sim. aqui para mim. E aí, quando eu terminei esse dia, esse primeiro dia na cozinha, ele me perguntou: E aí, definiu? Falei: Com É isso certeza, aí é mesmo que isso eu que eu quero quero, para minha entendi. vida. Ô, Matheus, e como foi, a sua formação e os primeiros passos na cozinha, na área profissional? Então,
eu me formei no ensino médio, procurei o curso de gastronomia e aí Sim. fui estudar em Cachoeiro de Itapemirim, que oferecia a graduação, e aí foi a minha primeira formação. E aí, nesse período que eu estudava, eu ficava durante a semana toda em Cachoeiro, morando lá, porque vir e voltar todo dia Sim. não era fácil, então eu ficava lá durante a semana, mas todo final de semana eu vinha embora para poder trabalhar na Casa do Lago. Então, para mim, essa primeira formação foi muito importante, porque eu estudava durante a semana e final de semana eu praticava. E o Mário me dava total liberdade para poder criar, para poder fazer as coisas lá no restaurante. Ele confiava muito no meu potencial e visualizava esse potencial que eu Sim. tinha, essa paixão, esse gosto que eu entregava para no No trabalho, né? trabalho. Quando estudava a semana toda, chegava final de semana cansado e tudo, às vezes queria descansar, não, queria ir para a cozinha para poder trabalhar, para poder praticar. E aí essa foi minha primeira formação. E aí em 2021 eu tive a oportunidade de fazer a minha segunda formação, que foi uma especialização em cozinha francesa, Que mas não legal. com base em especializar em cozinha francesa. Francesa. O berço da gastronomia é francês, as técnicas, as habilidades, tudo está voltado para a gastronomia francesa. Sim. Então, eu busquei esse curso nesse intuito, de aperfeiçoar as técnicas francesas e aplicá-las ao meu dia a dia, à minha realidade. E aí eu fiz o curso da Le Cordon Bleu no Rio, que é um curso reconhecido mundialmente, tem instituição dele em 26 países, e foi uma virada de chave na minha vida, porque fazendo esse curso eu tive acesso a não só ao curso, mas a Sim. pessoas, ingredientes, insumos super importantes, super legais de se trabalhar, que aqui no interior eu não tinha acesso. Então, indo para o Rio, fazendo essa especialização, eu fiz um network tremendo, conheci várias pessoas, fiz amizades Que super legal. importantes, conheci vários chefes, e isso foi muito, muito valioso e aperfeiçoou e engrandeceu o meu trabalho. Como você falou em chefe aí, vamos me dar uma definição aí. É chefe, cozinheiro, me dá Sim, me explica essa questão aí. essa era uma dúvida que eu também tinha, Sim, porque eu falei, tá, chefe, o que é um chefe de cozinha? E aí, nessa formação que eu fiz no Rio, sim, um dia eu me deparei com o meu professor e falei, chefe, o que que denomina a pessoa ser um chefe? Porque a profissão é gastrônomo sim, ou cozinheiro. E aí foi onde ele me explicou, olha, o chefe de cozinha, para se tornar um chefe de cozinha, ele precisa ter domínio de toda a sua cozinha. Então, ele precisa de entender um pouco da parte fria, ele precisa de entender da parte de panificação, ele precisa de entender da sobremesa, da carne, do peixe, da gestão, tudo. Tudo que denomina um restaurante, ele sim. precisa ter conhecimento. Não precisa ter domínio, mas precisa, na falta de um, ele está ali Ele para tá ali para suprir. suprir. Legal. Feito isso, é a denominação de um E o chefe de chefe? cozinha, a qual ele me explicou e foi o que eu compreendi. Então, o chefe de cozinha é aquele que coordena e tem o domínio de toda a sua cozinha. Em qualquer praça que colocar ele, ele desembola. Que bacana. Ô, Matheus, e qual foi o seu maior desafio que você enfrentou no início da sua carreira Então, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi justamente a questão do estudo, do estudo? porque não era uma coisa fácil, não era uma coisa próxima. E eu nunca fui de estudo à distância, sabe? Eu sempre quis a coisa prática, palpável, colocar a mão ali, ver, trocar ideia, Sim, conversar com as pessoas. E aí, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, porque eu tive que me deslocar 200 quilômetros. Cachoeiro deve dar uns 160, 200 quilômetros da onde. daqui da Forquilha, do Forquilha do Rio, né? Sim, É sim. mais ou menos 120, 100, mais ou menos essa. E aí eu tinha essa distância e saí de casa, que eu sempre fui muito, muito apegado, muito família, assim, e ter que sair de casa, soltar tudo e abrir mão de muitas coisas para Sim, poder estudar, eu acho que esse foi um dos principais pontos mais difíceis, tanto para essa graduação que eu fiz em Cachoeiro, quanto na que eu fiz do Rio. A do Rio mais ainda, porque eram 800 sim. quilômetros toda semana durante 2 anos. Eu Nossa, ia no domingo e na terça-feira à noite eu já eu voltava. voltava. Então era muito, muito intenso, mas e quando eu
comecei, eu pensava assim, caramba, 2 anos, como que vai ser isso, né? Pois é. E 2 anos passou É, voando. passa E eu rápido. falo assim, e se eu não tivesse feito, né? 2 anos ia ter passado do mesmo jeito. E aí eu passei e fiz, e consegui. Que legal, muito bacana. Matheus, como você descreveria o seu estilo culinário? Então, a minha cozinha, a gente costuma falar que a gente trabalha com culinária afetiva. O que é uma culinária afetiva? A gente trabalha com memória, com afeto, com lembrança. Então, o meu cardápio é muito baseado aquilo que eu tenho de referência das minhas avós, da minha mãe cozinhando. São coisas, ingredientes, insumos específicos que elas utilizavam de uma maneira e eu, com a minha formação, com as minhas especializações, eu reformulo, coloco esse ingrediente, o mesmo ingrediente que elas utilizavam, eu coloco no meu cardápio de uma forma mais elaborada, mais sofisticada, mais trabalhada, e é o que eu gosto de trabalhar, com essas memórias que eu tenho da minha família. Então, lá no restaurante eu tenho meu cardápio fixo, mas vira e mexe, eu costumo colocar algumas coisas, principalmente de época. É um Sim, quentão, que é da época de legal. festa junina, é um arroz doce, que minha avó faz sensacional, é um pudim de leite condensado também, que é super característico no almoço de domingo na casa da minha avó. Tinha que ter o pudim de leite condensado. Então, é isso que eu me baseio na minha cozinha. A cozinha, né? Eu acho que essa pergunta é praticamente o que você respondeu, né? É de onde vem toda essa inspiração para criar Sim. novos pratos? A inspiração praticamente é familiar, então. Exatamente. É da Entendi. memória que eu tenho das minhas avós e muito da vivência, né? Do dia a dia. São experiências que eu tenho em outros restaurantes, com outras pessoas, com outros chefes. São memórias que a gente vai fazendo, sabores que a gente vai guardando. Isso daqui é interessante. Ó, pode combinar com a carne que eu sirvo lá no restaurante. E aí é com essas junções que a gente vai Que legal, montando e formulando os pratos e o cardápio do restaurante. que legal. E quais ingredientes você mais gosta de trabalhar e o porquê? Então, ingrediente que eu gosto de trabalhar é o ingrediente fresco. Fresco. Produto fresco da horta, do quintal, porque acho que dá uma versatilidade no uso e o sabor. O sabor de uma coisa fresca, que Sim, você sabe da procedência, de onde vem, como que foi colhido, como que foi produzido, e o resultado que aquilo te entrega é um valor que ninguém mensura. É super especial ter a possibilidade de ter esses produtos sim. sempre fresco. E vamos lá, tem alguma história ou curiosa ou engraçada que aconteceu nos bastidores ali da cozinha? Ah, sempre tem. É uma panela que cai, é algum ingrediente que acaba na hora ali do serviço e você tem que correr para refazer, para fazer Refazer. de novo. É uma receita que você quebra a cabeça ali e não dá certo, e aí você tem que sempre estar ali estudando, buscando, vendo aonde que está o erro para poder melhorar. Mas, são muitas histórias. Muitas histórias, né? E qual Muito prato, perrengue. Matheus, qual o prato mais desafiador que você criou? Eu acho que o prato mais desafiador que eu criei foi a sobremesa que eu criei pro programa que a gente participou no GNT, do Que Seja Doce, que era desafiador por conta de ser uma competição, né? Sim, sim, Então, os outros pratos que eu geralmente crio, eu entro para a cozinha, vou fazer isso, tal, pego uma coisa junto e faço o prato, mas sem aquela pressão, sem o sim, compromisso. A sobremesa do programa, eu tinha almejava alguma coisa, né? Então, eu tinha que estar focado ali. Tanto que eu e minha prima, a gente se juntou, ela tinha a ideia do brigadeiro. Ai, Matheus, vamos fazer um brigadeiro de capim-limão e tal. Falei, eu acho que agora nessa parte do nosso desafio, eu acho que vai encaixar. E aí a geleia de framboesa, a massa choux, que a massa choux é uma coisa muito simples, porém com muita técnica. sim. Então eu falei assim, eu preciso apresentar alguma coisa que eu mostre a técnica que eu sei executar e executar bem, fazer bem feito. É simples, mas eles vão reconhecer que tem técnica aplicada ali e que valeu o trabalho, né? Então eu acho que foi o
preparo a sobremesa, o Mais prato mais desafiador. desafiador que eu já fiz. Tá. Então, você falou do programa, vamos falar aí sobre o programa que você participou, você, acho que sua irmã e sua prima, né? Eu e minha prima. Eu e minha prima. Fala um pouquinho dessa experiência aí na TV. Sim. É, por diversas vezes eu fazia inscrição para o programa, porém chegava na parte de preencher um formulário, eu desanimava e falava, não quero saber disso mais não. A gente nunca Desistia. acredita, né, que vai dar certo. Muito distante, muito longe, televisão. E aí, dessa vez, estava lá, inscrições abertas, que seja doce. E apesar de eu não ser confeiteiro, eu ser cozinheiro, chefe de cozinha, eu gosto muito da parte de confeitaria. Ao contrário de muitos chefes que Sim, não gostam da confeitaria, eu gosto muito. Falei, vou me inscrever. Aí dessa vez eu me inscrevi, chegou o formulário, vou preencher o formulário. Preenchi o formulário e aí foi passando as etapas, a gente se apresentou, a gente gravou o vídeo falando por que a gente merecia participar do programa, depois a gente participou de uma entrevista, até que chegou a confirmação de que a gente ia participar e foi uma felicidade para mim, para minha prima e um nervosismo, né? Uma tensão, um medo, pensar assim, caraca, e agora como é que vai ser, né? E aí foi uma experiência incrível, a vivência lá nas gravações, foram 2 dias que a gente participou da gravação, e fizemos mais uma vez um network com os participantes que estavam com a gente. Eram que mais duas legal. duplas de confeiteiros também, pessoas super especiais que a gente fez um laço muito, muito legal. E ter o contato com os chefes também, né, os jurados, Sim, avaliando as nossas sobremesas. Eu pude levar como cartão de visita uma sobremesa que é super característica do nosso cardápio, que é o Pacumê. E aí ter a avaliação deles dessa sobremesa foi muito legal, muito valioso. E a ideia, desde o princípio, era não trazer o prêmio, sim, mas fazer a divulgação, divulgação. divulgar a nossa história, divulgar a história do restaurante, divulgar o nosso trabalho. E eu acho que esse objetivo a gente alcançou. Tá. Me fala, você falou sobre um prato aí, como é que é? Pra Para comer. comer. É, porque tem É, a historinha, né? sim, Do pavê de casa da avó. É isso. pavê ou para comer? E aí, quando eu fui colocar no cardápio, eu falei, já não quero saber dessa piadinha. Já vai ser para comer logo. Que legal, bacana, Porque bacana. se assemelha muito com o pavê, mas aí eu não queria colocar lá pavê. Eu fui e falei, vamos colocar a piadinha para comer. E Que aí legal. ficou. Voltando aqui, teve algum desastre na cozinha que virou aprendizado para você? Aconteceu alguma coisa ali que foi, poxa, isso é um aprendizado para mim. Ai, a gente sempre aprende com os erros. O ditado não foge. É Sim, isso. É, eu não me recordo de nenhum assim, mas é alguma receita que fica fora do ponto, é alguns truquezinhos, algumas técnicas que você não faz ideia, é um ingrediente. Tem uma dessas histórias muito legais que nessas vivências que eu tive em outros restaurantes, era de um ingrediente que pra gente é super menosprezado, não menosprezado, mas que a gente não tem muita utilidade, que sim. é o mamão verde. Vamos. As pessoas eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, e aí eu tive essa experiência num restaurante trabalhando, e aí lá eles utilizavam muito o mamão verde. Fazia conserva, fazia picles. Eu falei, gente, como assim? Olha que incrível. Como que um ingrediente que você vai esperar madurar para você comer, você já pode consumir ele cru, verde. E aí essas experiências que a gente vai tendo que a gente não tem. Eu com a minha juventude, né, com a minha imaturidade Sim. gastronômica, diante de outros chefes, diante que tem mais experiência, eu descubro diversas coisas que eu fico sempre encantado e cada vez mais apaixonado. Ô, Matheus, como você vê a evolução da gastronomia nos últimos anos? Porque realmente, né, aqui a nossa região, a gastronomia é muito, assim, é algo que o pessoal, realmente Minas em si, né? Sim, A sim, comida verdade. mineira, eu acho a melhor comida do Brasil, até do mundo, entendeu? É verdade. Mas como é que você vê essa evolução na gastronomia nesses anos aí? Eu vejo que essa linha de evolução Sim, veio a partir dos programas de culinária que
começaram a ter mais notoriedade, mais visibilidade. As Sim, pessoas, principalmente, um ponto muito importante depois da pandemia, acho que as pessoas ficavam muito isoladas em suas casas, então isso fazia com que elas, estou aqui, não posso sair, não posso fazer nada. Eu vou fazer um pão, vou fazer um bolo, vou fazer um prato, um jantar especial para mim, e para minha esposa hoje. Então, eu acho que isso também fez com que as pessoas tivessem um olhar mais cuidadoso com relação a essa a gastronomia, ao cuidado, sim, ao zelo de preparar, o preparar não só da comida, mas do ambiente, da mesa, organizar a mesa, os pratos, os talheres. Eu acho que depois da pandemia as pessoas tiveram mais esse cuidado e como que eu posso dizer? Mais atenção para essa parte. O comer não deixou de ser só uma prática uma para ser prática, uma adoração, uma como se pode degustação, dizer? sei lá, Não é uma coisa mais que você faz por por necessidade, é por necessidade. prazer, é por vivenciar o momento ali. E a mesa geralmente você não está sozinho, você está cercado de pessoas, pessoas especiais. Então, eu acho que isso de estar à mesa, partilhar, não é só sobre o alimento, é sobre o momento. E eu acho que a parte da gastronomia, muitas vezes você nem tá com fome, mas só você, no olhar, você fala assim, poxa, eu quero experimentar isso aqui. Exatamente, é o olhar, é o cheiro. Nossa, que cheiro bom. Nossa, isso me trouxe uma memória. Quero provar isso. Que bacana. Matheus, você acha que existe alguma tendência atual que você acredita que vai mudar a forma como cozinhamos? Então, eu tenho observado muito nesse meio dos chefes, das Sim, pessoas que trabalham com cozinha, o cuidado e o zelo com produtos de origem, de vamos se origem. dizer. É você saber a procedência de onde está vindo cada coisa. Sim, A sua verdura, você sabe de onde que vem, sua carne, você sabe de onde que vem. Ter esse zelo e o capricho desde o produtor, valorizar muito o produtor rural, o produtor, porque a gente vê isso que se não for o produtor, se não for a pessoa que está lá plantando, colhendo, o trabalho árduo dele, a gente não consegue aqui na outra ponta finalizar e sim, trabalhar aquele produto que ele cuidou. Então eu vejo isso, que todos os chefes têm essa linha voltada para o orgânico, para valorizar o produtor e reconhecer que sem ele a gente não é é. nada. Falar em orgânico, o orgânico está muito em alta, né? De um tempo para cá, a gente só vem falar muito em produto orgânico, né? Sim, e eu acho que é justamente também por conta do pós-pandemia, as pessoas enxergaram o quão Sim, importante é você ter um produto de qualidade e um produto de origem na sua mesa, né? As pessoas com medo da pandemia, de lavar tudo, higienizar sim, tudo, de onde que vem, como é que foi produzido isso, eles começaram a mudar um pouco isso e procurar saber mais a fundo de onde era a procedência das coisas, né? E eu acho que essa que é a tendência, não só no meio gastronômico, nos restaurantes, dos chefes de cozinha, mas pessoas do dia a dia também estão procurando e têm procurado cada vez mais é, ter acesso a essas coisas e o acesso tem ficado cada vez mais sim. fácil. Legal. Matheus, que conselho você dá para quem sonha em ser um chefe aí, chefe na Ah, culinária? Dá quando você me faz essa pergunta, eu lembro de uma chefe amiga minha que ela, a Roberta Sudbrack, ela tem um restaurante no Rio e ela, por muitos anos, ela trabalhou na cozinha do Palácio. Não me recordo de qual presidente que ela trabalhava, mas e ela tinha um restaurante super fino, super elegante, de alta gastronomia. E aí ela, em um momento da vida dela, ela falou assim: "Não, eu não tô feliz, não é isso que eu quero". Ela parou tudo, virou a chave sim, e voltou para essa questão do simples, do orgânico, do trabalhar com aquilo que dava realmente prazer para ela. prazer. E ela tem uma fala que ela sempre quando ela posta o dia a dia dela, algum evento que ela tá trabalhando, no final ela posta assim: "Quer ser cozinheiro?" E aí é isso, ela mostra a realidade Sim, ali, o perrengue, o corre que é. Natal, ela geralmente no Natal
ela faz ceias, né? E aí ela posta lá o dia a dia, ela lá com a mão na massa, a equipe dela toda montando aquele monte de cesta. E aí no dia 24 todo mundo na ceia, e ela ali finalizando a ceia para entregar para os clientes ainda. E aí no final ela posta: quer ser cozinheiro? Eu acho que ela quer tocar nas pessoas, e eu acho que é a principal ponto que muita gente não sabe o que que é os bastidores de uma cozinha, de um restaurante. Sim, Ver lá aquele glamour, os chefes na televisão se apresentando e tudo, mas não tem um mínimo de noção do que é por trás, como que o trabalho que se tem para chegar a um prato legal, um prato bem apresentado na sim, sua mesa. É, eu acho é desde a escolha do ingrediente, o pensar do prato, como que vai ser, o que que você quer colocar, os elementos que você quer colocar naquele prato que vai ser harmônico, né? sim, E aí, o conselho que eu dou para as pessoas que querem entrar nesse ramo, nessa área da gastronomia, é reconhecer que não é fácil. É trabalhoso, é árduo. Eu, por exemplo, às vezes são 16 horas em pé dentro da cozinha, chego 8, meu saio Deus, meia-noite. E para mim é super prazeroso, não é cansativo. Chego em casa, tomo um banho, relaxo, durmo, no outro dia tô pronto pro próximo. próximo, Mas é isso, é ter ciência de que é um trabalho árduo e que tem que ser feito com sim, muito amor mesmo, porque ingrediente, comida é uma coisa que você está mexendo com a outra pessoa. Você está servindo, você está preparando alguma coisa que outra pessoa vai comer. Então, se você não tiver amor por aquilo que você está fazendo, sim, certamente aquilo que você vai entregar não vai agradar o seu cliente. Então, eu falo sempre isso com a minha equipe, com o pessoal que trabalha comigo. Gente, precisa ter entrega, precisa ter amor pro que a gente está fazendo. Se você não está num dia muito bom, pode ter certeza que alguma coisa vai sair errado, alguma certo. coisa vai desandar. Então, é ter foco e consciência daquilo que você está fazendo e daquilo que você está entregando. E ser apaixonado, porque se entregar, se jogar de cabeça Verdade. para aquilo, eu acho que não só na área da Na gastronomia, gastronomia. em tudo que for fazer, né? Tudo que você for fazer, se você faz com amor, faz com prazer, é tudo mais, Muito se bom. torna mais fácil, não se Verdade, torna um fardo, né? verdade. Ô, Matheus, qual a dica prática para cozinhar melhor a cada dia? Eu acho que é isso. É isso, Voltando aos ingredientes, né? Você ter produtos frescos, você ter produtos de procedência, eu sim, acho que isso é o primeiro passo. E eu acho que sempre buscar meios, né? sim, Internet, revistas, sempre tem algumas receitas. Às vezes não dá aquele truquezinho ali do pulo do gato, mas aí você, com aquela expertise que você tem, você vai descobrir e fala, opa, dessa vez não deu certo, mas da próxima eu vou tentar de novo. Ser persistente, sim, porque eu mesmo, diversas vezes fiz alguma receita que não deu certo, e nem por isso eu desisti. entendi. Fiz de novo, até eu acertar. Então, as pessoas se jogarem de cabeça e fazerem sempre com amor. Legal. E, Matheus, a última pergunta, né? Qual o seu prato favorito? Mas é aquele prato que é favorito, mas é aquele prato que tem um significado. Qual que é esse prato aí? Olha, sempre me fazem essa pergunta e sempre vem na minha mente aquele prato na casa da minha avó. Arroz, feijão, carninha moída, tomate, e aí o tomate tem que ser cortado em quadradinho, não pode ser rodela, não pode ser em cruz, tem que ser em quadradinho, e a farinha de mandioca. Matheus, qual que é o seu prato? É É isso aí. esse, é Uma isso. coisa É simples. uma coisa que, nossa, chega a salivar, dá água na boca só de pensar. Muita gente fala assim: nossa, o Matheus vai vir na minha casa, o que que eu vou fazer para ele? Gente, faz um arroz e um feijão para mim, tá ótimo, já vou ficar feliz, porque eu acho que a gente tá tão nesse meio sempre, cozinhando, 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 que quando alguém se para,
tira um tempo para cozinhar pra gente, Sim, qualquer coisa que qualquer servir coisa. é bem-vinda, a É gente fica super feliz. muito bacana, Matheus. Matheus, vamos falar um pouquinho aí sobre o restaurante, né? Dom Sim, José. É um restaurante muito falado, né? Eu tive lá, conheci. Me fala um pouquinho aí. É um ambiente familiar, parece que toda a sim, família trabalha. Me fala um pouquinho aí. Divulga um pouquinho do Dom José. vamos falar um pouco. É, o Dom José partiu de uma conversa que eu tive na faculdade com uma amiga minha, contando as histórias do meu avô, que era um visionário aqui na nossa região, José Moreira. Você falar com as pessoas mais antigas aqui de Espera Feliz, com certeza muitos vão conhecer, porque ele estava sempre envolvido nos meios sociais aqui da cidade. E aí, conversando com a minha amiga, contando as histórias, nossa, seu avô era um cara importante. Quando você fizer algum negócio, você precisa de colocar o nome de Dom José. E eu fiquei com aquilo guardado para mim. E aí, o tempo passou, veio a pandemia, eu fiquei desempregado. E aí, o que que eu vou fazer e tal? Quando apareceu a oportunidade de onde a gente está hoje, que era um terreno do irmão do meu avô, era a Sim, Sociedade dos Irmãos, um ponto que os donos construíram para ser uma pizzaria, mas não deu certo, resolveram fechar e eles falaram, a gente vai alugar. Aí a gente, naquela situação que a gente estava, vamos, eu acho que é a hora da gente começar o Dom José. E aí meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente abraçou a causa, todo mundo falou, vamos junto. E aí a gente abriu, tem 4 anos o restaurante, e aí que nem você falou, é esse ambiente familiar, onde a gente busca essa memória do meu avô, tá sempre presente lá com a gente. É, ele fazia muita coisa. Aonde a gente está hoje, o sítio, era a produção de batata, de cenoura. Ele tinha a criação de gado dele lá. E aí, antes dele falecer, ele falava: Ó, o parque está aqui, a gente vai ter um espaço para poder receber os turistas que vão vir para subir o pico, para conhecer as cachoeiras. Então a gente está aqui do lado da portaria. Nosso sítio está lá a 50 metros da portaria. sim. É divisa com o parque. Então ele tinha essa ideia, vamos fazer. 2 meses se passaram dessa ideia dele, ele faleceu. E aí eu mesmo nem o conheci. Tem 28 anos, eu tô com 25. Hum, Mas sempre ouvi as histórias dele, sempre cresci com essa afinidade Sim, com ele. E por diversas vezes a gente teve propostas para vender o terreno e a gente sempre acontecia alguma coisa e dava não errado. dava certo. É, sempre alguma coisa desandava. E aí mal sabia a gente que o neto do José iria se interessar pela área do turismo, iria se interessar por gastronomia, os netos, né? Porque Sim, eu me interessei, minha prima também, e que a gente ia fazer a revolução que a gente está fazendo lá no sonho que ele sonhou. E para mim é super gratificante, super prazeroso contar essa história e ter essa referência do meu avô, mesmo que eu não tenha o conhecido, mas levar o nome dele, levar a história da nossa família através do nosso cardápio, através das nossas vivências. Para mim é muito, muito gratificante, muito prazeroso e tem sido um caminho muito, muito gostoso. Porque, como eu te falei, sim. é porque a gente faz com amor. A Verdade. gente abre mão de muitas coisas, abre mão da própria família. Antes a gente tinha o costume de todo domingo almoçar na casa da minha avó. Agora a gente já não tem mais esse privilégio, porque domingo a gente está Tá trabalhando. trabalhando. Então, mas não é um fardo isso, porque é feito com prazer Um e é feito prazer. com amor. E a gente está em família, acaba que tá lá meus pais, meus primos trabalham comigo. Então a família está sempre reunida. Então a gente não perdeu esse vínculo e não vamos perder jamais. Legal. Matheus, eu quero te agradecer, mas eu queria que você deixasse uma fala aí para quem está nos assistindo e também falasse as redes sociais, né, do restaurante Dom José. Quem quiser conhecer, fala alguma coisa para os nossos telespectadores aí, Agora dá fala para a uma. câmera. Pode falar para a câmera, entendeu? Vai lá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história, da nossa história, um pouco que eu contei, da minha vivência na cozinha, no restaurante. Fica o convite para poderem conhecer o Dom José. Fica na Serra do Caparaó, do lado capixaba. A gente está a 200 metros da portaria.
Aconselho reserva, porque nossa casa é muito pequena e devido ao grande movimento, pode ser que você chegue e não tenha mesa disponível, então liga pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp, a gente sempre está disposto e pronto para responder. Siga a nossa página no Instagram, Dom José Restaurante CA. Esse CA não é uma brincadeirinha, é por conta da culinária afetiva. Então, Dom José Restaurante CA. E tem o meu perfil também, Matheus Lacerda, underline chef. Espero que tenham gostado e espero vê-los lá no restaurante. Matheus, foi uma honra ter você aqui. Mais uma vez, quero Prazer te todo meu, agradecer, né? obrigado. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, né? Aprendi um pouco da culinária, que eu realmente não sei, eu sei nada Pelo menos a teoria da Pois é, a culinária, né? teoria, isso. Agora eu vou para a prática. É Mas a isso. gente agradece aí, né, por você ter essa disponibilidade, né? Sair ali dos seus afazeres e estar aqui com a gente. Te agradeço, tá Eu bom? que agradeço e que venham próximos encontros, próximas conversas. Bacana. Pessoal, tá acabando mais um episódio de Papo Além da Pauta e quero agradecer os nossos patrocinadores: NetDRP, G Produções, Nato Vida, MR Audiovisual, Dom José Restaurante e Valdécio Móveis. Obrigado.